O tema do nosso seminário é Processo, Saúde e Doença. Universidade do Estado de Minas Gerais. Discentes: Brenda Leonor de Oliveira, Heloísa Pimenta Alexandre, Jéssica Custódio Rodrigues, Júlia Augusta Martins, Júlia Batista de Oliveira, Vanessa Aparecida Campos. Docente: Valizete de Almeida Godinho Rosa, Passos 2020. Bom dia, meu nome é Vanessa e eu quero começar falando sobre o conceito de doença. Ao longo das décadas, né, houve mudança de comportamento, novos padrões de vida, novos hábitos. Que aconteceu? Isso tudo, a transição demográfica, acarretou que ela acabou gerando uma alteração no perfil das doenças. E isso agravou a saúde. Então, a doença, ela não pode apenas se restringir a partir da mensuração das fisiopatologias, porque o que realmente vai determinar se um ser humano está doente, se aquele indivíduo está doente, são as emoções que ele está sentindo. São o que ele está sentindo, não só emoções, por exemplo, dor, o prazer, o sofrimento, o que aquele indivíduo ele vai expressar, né, através do corpo, através da mente, através das emoções. Já a saúde, o que ocorre? Ela é silenciosa, porque enquanto a gente tem ela, tá tudo ok, vai tudo bem. Mas a partir do momento que ela falta, que tem a ausência dela, o nosso corpo ele é um termômetro, a mente também. Ele vai indicar, ó, tem alguma coisa errada aqui, as coisas não estão indo bem. Então, não existe um limite preciso entre a saúde e a doença, mas tem uma relação de reciprocidade entre elas, porque a normalidade, a patologia, essa relação ela é demarcada pela forma de vida dos seres humanos. Isso por determinantes biológicos, psicológicos e sociais. Por exemplo, na antiguidade mesmo, eles acreditavam que quando o ser humano ele tinha saúde, isso era uma dádiva. Agora, a partir do momento que faltava saúde, que ele era doente, era como se fosse um castigo dos deuses. Por exemplo, na medicina holística, eles acreditavam, se entendia, que a proporção adequada entre a saúde e a doença era um equilíbrio entre os elementos e os humores que compõem o organismo humano. Ou seja, a causa daquele desequilíbrio, ela era relacionada ao ambiente físico, por exemplo, como os astros, o clima, os insetos. No modelo hipocrático mesmo, ele estabeleceu uma teoria que defendia os elementos, a água, a terra, o fogo, o ar, que eles estavam ali fundamentados com a saúde e a doença. Ou seja, que o fruto do equilíbrio dos humores, que a doença ela era resultante do desequilíbrio deles, ou seja, o desequilíbrio da água, da terra, do fogo. No modelo da medicina científica ocidental biomédico, por exemplo, ele se focou na explicação da doença, passou a tratar o corpo de forma mecânica, ou seja, o médico especialista era como se ele fosse um mecânico, que ia tratar parte do corpo como se fosse uma máquina defeituosa, ou do ambiente para o controle das possíveis causas. No modelo sistêmico, ela incorpora a ideia de todo, de contribuição de diferentes elementos do ecossistema no processo de saúde e doença. Ela é entendida como uma função sistêmica, na qual um sistema epidemiológico se constitui num equilíbrio dinâmico.
E no modelo da história natural das doenças, ele é mais conhecido como modelo processual dos fenômenos patológicos. Que acontece? Ele vai visar o acompanhamento do processo de saúde e doença em sua regularidade. Ele vai compreender o que? As interrelações do agente causador dessa doença, né, como conjunto de processos interativos que cria estímulo patológico do meio ambiente ou em qualquer outro lugar, ou seja, a pré-patogênese, né, passando da resposta do homem ao estímulo até as alterações que levam ao defeito, por exemplo, a invalidez, recuperação ou até mesmo a morte. Eu sou a Jéssica e vou anunciar o nosso objetivo e descrever a nossa metodologia. O nosso objetivo é apontar as diferentes concepções sobre saúde, doença e cuidado, de forma a relacionar as necessidades em saúde, caracterizar a relação entre o processo saúde e doença e as dinâmicas existentes de cuidado relativo à organização das ações e serviços de saúde. Metodologia. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas plataformas Scientific Electronic Library Online, Cielo, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Universidade Aberta de Sistema Único de Saúde, UmaSUS, e Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Bom dia, eu sou Heloísa e vou falar de determinação no processo saúde e doença. O processo saúde e doença é um conceito central da proposta de epidemiologia social, que procura caracterizar a saúde e a doença como componentes integrados de modo dinâmico nas condições concretas de vida das pessoas e dos diversos grupos sociais. Cada situação de saúde específica, individual ou coletiva, é o resultado, em um dado momento, de um conjunto de determinantes históricos, sociais, econômicos, culturais e biológicos. Nessa trajetória, o conceito de saúde vem sofrendo mudanças. Por ter sido definido como um estado de ausência de doença, ele foi redefinido em 1948 pela OMS como estado de completo bem-estar físico, mental e social, passando de uma visão mecânica da saúde para uma visão abrangente e não estatística do processo de saúde e doença. A definição de saúde presente na Lei Orgânica, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, procura ir além da apresentada pela OMS, ao se mostrar mais ampla pela explicitação dos fatores determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Essa lei regulamenta o Sistema Único de Saúde e é complementada pela Lei nº 8.142. O que consta na lei orgânica é que a saúde tem como os fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Importante prestar atenção para a seguinte questão: a compreensão das diferentes concepções referente ao processo saúde e doença está intimamente relacionada às dinâmicas de cuidados existentes presentes na organização das ações e serviços de saúde. Olá, meu nome é Brenda e eu vou falar um pouquinho sobre prevenção em saúde. O que é prevenção? Prevenção é uma, abre aspas, ação antecipada baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença, fecha aspas. Ela é dividida em 3 fases, sendo elas: primária, conhecida como pré-patogênese. Ela tem como objetivo evitar que a doença, como por exemplo o infarto, apareça. Ela é dividida em 2 níveis: a promoção da saúde, que visa manter o bem-estar geral de uma população, como por exemplo educação alimentar, práticas de exercícios, campanhas contra o uso de álcool e tabaco e etc. Já o nível 2 é a proteção específica.
Ela é direcionada ao combate de uma enfermidade específica ou a um grupo de doenças em particular, como, por exemplo, a vacinação. Na prevenção secundária, conhecida como fase patogênese, nela o paciente já teve a doença e agora temos que evitar que essa doença volte. Ela é dividida em 2 grupos. O primeiro, diagnóstico precoce. Nessa fase iremos rastrear a doença e achar o modo de evitá-la. E o segundo, limitações da invalidez. Nesse caso, a doença já está plenamente instalada. E a terceira e última fase é a fase terciária. Nela, o paciente já teve a doença e está causando limitações à sua qualidade de vida. Ou seja, nessa fase será feita a reabilitação desse indivíduo, através de fisioterapias, intervenção cirúrgica, programas de reabilitação e etc. Bom dia, meu nome é Júlia Batista e hoje estarei falando sobre a promoção da saúde. Atualmente, o conceito de saúde da OMS vem sofrendo mudanças e aperfeiçoamento. Na primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 1986, o conceito passou a estar relacionado à noção de promoção de saúde, o que significa incluir os indivíduos e grupos no processo saúde e doença, de modo que possam identificar e satisfazer as necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. O que significa compreender os indivíduos e grupos como agentes na promoção de saúde. Essa estratégia de promoção da saúde foi orientada para a modificação dos estilos de vida, para a adoção de hábitos saudáveis, a atuação na perspectiva da promoção de saúde, que visa o acesso de saúde como direito de todos, o desenvolvimento de um facilitador da saúde, ampliação das redes de apoio social, a promoção de atitudes afirmativas para a saúde, acompanhadas de estratégias de enfrentamento adequadas e a qualificação de gestores do Sistema Único de Saúde. A ampliação da noção de construção compartilhada do conhecimento e de difusão de informações relacionadas à saúde. E também o fortalecimento da noção de responsabilidade social e civil de gestores de forma compartilhada para com a sociedade. Sendo assim, promover a saúde é, em última instância, produzir a vida de boa qualidade para as pessoas individualmente e para as suas comunidades no território. Meu nome é Júlia Martins e eu vou falar sobre a conclusão. O modelo assistencial e o processo de trabalho ainda estão estruturados focalizando a doença e todas as ações estão centradas no seu enfrentamento. Faz-se necessário a busca de novas metodologias de educação em saúde que vão além da informação, promovendo a ressignificação dos conceitos do processo saúde e doença e possibilitando de fato o estabelecimento de novas práticas e novos processos de trabalho em saúde. Obrigada pela atenção, bom dia para todo mundo.